Eu sou o professor Leandro Ramires Comaceto, eu tenho 48 anos de idade, eu comecei muito jovem a trabalhar, comecei a trabalhar aos 12 anos como jornaleiro, depois aos 14 anos fui funcionário da empresa Sadia, fui trabalhar então numa rádio da empresa Sadia e daí que veio meu interesse pelo jornalismo. Fiz jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, me formei em jornalismo em 1989, paralelamente fazia a graduação também em letras português, formei-me também em letras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois segui a minha carreira tanto como jornalista, também como professor universitário, já depois de formado. Fui trabalhar na Universidade do Contestado, fiz pós-graduação em língua portuguesa, pós-graduação em metodologia do ensino da comunicação social, fiz meu mestrado em linguística e o doutorado em comunicação social. Eu tive uma carreira bastante significativa na Universidade do Contestado, onde fui professor durante 20 anos, fui também coordenador de curso, criador do curso de jornalismo até na Universidade do Contestado, na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Fui também um dos coordenadores do curso de letras, fui também vice-diretor, diretor acadêmico, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Contestado e mais recentemente, então, entrei na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, onde estou hoje na função de coordenador de curso. Eu trabalhava na Sadia na época, ingressei na Sadia nos meus 14 anos, trabalhei no setor de engenharia e construções, trabalhava na parte de controle contábil e tal, mas não gostava daquilo que eu fazia. Até comecei um curso de ciências contábeis, mas o que eu gostava mesmo era de comunicação. Eu gostava de me comunicar, eu gostava muito de música também, eu era apaixonado por rádio. E eu tinha um programa de rádio, meu pai sempre foi radialista, meu pai está há 60 anos no rádio, e influenciado por ele talvez, embora o gênero musical dele é outro, é música gaúcha, tem vários discos gravados, meu pai, eu sempre gostei de rock. Até tive uma banda de rock quando novo, e fazia um programa de rock na rádio, até por intermédio do meu pai e tal, um programa de rock mais focado em Beatles e Rolling Stones. E este programa fez com que eu me interessasse cada vez mais pela comunicação. A Sadia, na época, a empresa Sadia tinha uma rádio na cidade, em Concórdia, onde eu trabalhava, que era a matriz da Sadia. Eu pedi transferência para a rádio, até que consegui, fui ajudado por alguns amigos também, que viam o meu desejo de trabalhar com comunicação. E a partir daí fui despertando o interesse pelo jornalismo. Comecei como rádio escuta em rádio, eu ficava ouvindo as notícias, naquela época não tinha internet e tal, então eu tinha que ouvir as notícias de emissoras, de grandes emissoras, como Bandeirantes, como Gaúcha, Guaíba, enfim, Rádio Globo, ficava copiando as notícias para serem reproduzidas, retransmitidas pela nossa emissora. Depois disso fui trabalhar de repórter. Havia interesse na época, nós tínhamos bons comunicadores na Rádio Rural, que era uma rádio que investia muito em jornalismo, e aí os comunicadores da manhã, da tarde, queriam um repórter na rua, um repórter entrevistando as pessoas, vendo problemas da cidade, bairros, enfim, na unidade móvel do jornalismo. E eu fui trabalhar na unidade móvel, durante muito tempo trabalhei na unidade móvel, e daí surgiu, incentivado pelos colegas da rádio também, o meu interesse pelo jornalismo. Na época era muito difícil fazer jornalismo. Em Santa Catarina, por exemplo, só tinha um curso, que era o da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tentei vestibular na Universidade Federal do Paraná, tentei por 2 vezes, não passei no vestibular, era muito concorrido, em torno de 35, 40 candidatos por vaga. Passei então na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que estava criando na época, estava na 2ª turma do curso de jornalismo. Eu fui estudar então em Ponta Grossa, lá trabalhei na radiodifusora de Ponta Grossa enquanto fazia o curso e me formei então em 1989 e voltei para a minha cidade em Concórdia, porque na época em que eu fazia o curso, nas férias eu também
aproveitava para trabalhar em Concórdia, que tinha uma identificação muito forte com a cidade, com a emissora que eu trabalhei antes, e voltava para trabalhar nas férias. E quando me formei, não teve dúvida, acabei voltando para a minha cidade e ali fiz uma carreira no jornalismo, em rádio, jornal, na TV local também, e também na universidade, como professor, primeiro de História do Contestado, depois de Língua Portuguesa, e mais tarde, quando foi criado o curso de jornalismo, especificamente nas cadeiras do jornalismo. Eu tive, assim, uma facilidade no curso de jornalismo, porque eu já trabalhava com rádio e também era muito interessado em fotografia. Na rádio onde eu trabalhava, ela tinha também um jornal. Tinha também um jornal que funcionava junto com a emissora de rádio. Era a mesma empresa, enfim. E eu me interessava muito por fotografia. Comecei a fotografar, até um colega me ensinou. Naquela época a gente ia para o estúdio revelar a foto ainda, nada era digital, né? Tudo era analógico ainda, então você ia para o laboratório de foto, revelar as fotos e tal. Eu era meio apaixonado por fotografia, né? E pelo rádio também. E aí no curso eu tive uma facilidade muito grande, né, nas cadeiras, principalmente as cadeiras práticas, né, de rádio, de fotografia. Fui monitor de fotografia no curso de jornalismo e levei o curso assim com uma certa facilidade. O curso que eu fiz em Ponta Grossa era um curso que estava começando. Eu sou da terceira turma do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje um curso bastante conceituado, bastante reconhecido no Brasil por sua qualidade. Tivemos, na época, bons professores. A universidade, na época, teve dificuldades também em termos de professores, que tinham que vir de Curitiba para dar aula em Ponta Grossa. Estava se estruturando ainda, os laboratórios também estavam sendo estruturados. Era um curso novo, mas digo que tive um bom aprendizado. Um aprendizado, principalmente por parte dos professores, muito dedicados, né, e que me deram esse conhecimento que eu trago até hoje, que foi sendo aperfeiçoado tanto pela minha atividade prática, como atividade profissional, como também pelos cursos que fiz posteriormente. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Letras. Do jornalismo, acabei não me envolvendo diretamente no centro acadêmico, porque tive no movimento estudantil uma atuação mais forte com o curso de letras. E aí fui presidente do Centro Acadêmico de Letras, até nós tínhamos um jornal bastante polêmico, até pelo meu feeling jornalístico. Veja bem, o curso de letras tinha um jornal que era muito mais ativo e polêmico, né, e que traduzia de uma forma muito crítica as questões da universidade, algo que o curso de jornalismo não tinha na época em Ponta Grossa, e o curso de letras tinha. Né? Então nós tínhamos um grupo bastante ativo no curso de letras, era o jornal O Proletrado, fez história da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu fui candidato também à presidência do Diretório Central de Estudantes, o DCE. Não fui o vencedor, infelizmente, nas eleições para o DCE. A minha chapa era a chapa semeadura, era apoiada por vários cursos e tal, mas um outro candidato, se não me recordo, eu acho que é Ulisses o nome dele, do curso de agronomia, foi mais competente que eu na eleição e venceu as eleições naquela ocasião. Mas tive, assim, uma participação bastante ativa no movimento estudantil também, né? Depois dei apoio ao Ulisses, trabalhamos juntos, fortalecendo o movimento estudantil em Ponta Grossa, e no curso de letras, uma atuação bastante significativa no Centro Acadêmico de Letras. O estudante é sempre pobre, estudante tem dificuldade, estudante, para se manter, vocês sabem que não é fácil. Então, nós tínhamos um grupo bastante contestador, bastante ativo, bastante crítico em relação às questões da universidade. E, numa ocasião, nós nos rebelamos contra o aumento que nós consideramos abusivos, aumentou 70% de uma hora para outra, um contrato que a universidade fez com uma empresa terceirizada, o preço da refeição no restaurante universitário. E nós fizemos um grande protesto no restaurante universitário, né? Até jogamos as bandejas no chão, fizemos um bate-bandeja, uma bateção no restaurante e tal. Depois fomos chamados, tivemos que responder a uma sindicância interna e tal, mas conseguimos nosso objetivo, que na época foi fazer com que fosse revisto
o preço da refeição, que no nosso entendimento era abusivo e iria prejudicar muitos dos estudantes que dependiam do RU. Eu sempre mantive o jornalismo paralelamente à minha atividade docente. Trabalhava sempre manhã, tarde e noite. Né? Durante 20 anos eu trabalhei na minha vida sempre 3 turnos, né? Em locais diferentes. Trabalhando em rádio, jornal, na universidade, fazendo assessoria também, ou seja, para a prefeitura, para entidades sindicais, jornal de comércio, de sindicato de bancários, enfim, né? Várias atividades no jornalismo paralelamente eu fazia também. E na universidade onde eu trabalhava, na Universidade do Contestado, eu também fazia assessoria de imprensa, além, claro, do meu trabalho como professor e depois em direção e tal. Mas quando eu tive a oportunidade de ingressar no doutorado e ocupava um cargo também de direção acadêmica na época na Universidade do Contestado, eu tive que optar. Eu tive que optar porque não havia mais tempo, eu não tinha mais disponibilidade de tempo para fazer tudo. Então, eu tive que deixar o meu trabalho no jornalismo, pelo menos aquele trabalho integral de dedicação diária ao jornalismo, eu tive que abandonar, né? E optei, então, pela carreira acadêmica, visto que eu tinha uma carreira já construída na universidade, a universidade precisava muito de mim, e eu optei, então, pela carreira acadêmica e também pelo meu desejo de fazer o doutorado em comunicação social. Mas sempre continuei paralelamente no jornalismo, não, digamos, com carteira assinada, trabalhando fixo em uma empresa e tal, mas mantendo uma coluna ou outra em jornal, um comentário ou outro de rádio, um programa de debate, de entrevista em televisão, isso eu sempre mantive. Eu decidi vir para São Borja porque eu sempre tive uma identificação com o Rio Grande do Sul. Eu sou de uma cidade catarinense, Concórdia, que é na divisa com o Rio Grande do Sul. Meus pais são gaúchos, de Santa Maria. Gosto muito do Rio Grande do Sul, tenho essa identidade com o Estado. E cheguei à conclusão de que minha carreira na Universidade do Contestado, em Santa Catarina, estava meio que concluída no jornalismo, uma vez que as graduações em jornalismo nas universidades particulares, muitas delas estavam em dificuldade, e eu estava, no momento em que optei por fazer o concurso na Universidade Federal, estava desenvolvendo outras atividades não identificadas com o jornalismo, não identificadas com a pesquisa em jornalismo, com a docência em jornalismo, que eram atividades burocráticas, administrativas, enfim, que não tinham a ver comigo, com aquilo com que eu me preparei, que foi o mestrado em linguística, o doutorado em comunicação, enfim, e eu queria seguir essa minha vocação, que eu considero essa vocação identificada com as letras e com o jornalismo. E aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso em São Borja. Eu vi que era uma boa universidade, uma universidade de qualidade, uma universidade promissora que estava começando, mas que prometia muito. E aí a minha opção, então, em fazer o concurso na Unipampa, o qual tive a felicidade de ser aprovado, e estou aqui, então, hoje, tendo a oportunidade de coordenar o curso de jornalismo. A Unipampa é uma universidade nova, mas uma universidade comprometida com qualidade. Nós podemos perceber essa qualidade nos professores da Unipampa, praticamente no curso de jornalismo, praticamente 100% dos professores doutores. Quem não tem o doutorado está indo fazer o doutorado, enfim, né? Então, a qualidade dos professores da Unipampa é muito boa. E, além disso, a gente está percebendo o empenho da Unipampa na constituição dos seus laboratórios. Os laboratórios do curso de jornalismo, especificamente, né, são laboratórios de uma qualidade incontestável, laboratórios que estão sendo muito bem estruturados, que permitem o aprendizado prático dos alunos, além da boa qualidade teórica que temos. E agora também com a agência do curso de jornalismo, que vai permitir uma prática mais acentuada por parte dos estudantes, eu vejo que este é um curso que oferece um grande diferencial, que prepara realmente para o mercado profissional, além de preparar verdadeiros cidadãos da comunicação. A gente procurou uma integração maior dos professores, dos alunos, desde o momento em que assumimos a coordenação, e também agilizar a concretização dos laboratórios do curso,
a concretização da agência para que os alunos possam aperfeiçoar a sua prática jornalística e também procuramos nos empenhar para que os alunos tenham a oportunidade de participar de viagens, de aprendizado, para que possam conhecer mais de perto os veículos de comunicação, viagens de estudo, viagens técnicas, enfim, e também, é claro, oportunizar para que eles possam estar apresentando trabalhos em congressos, participando de concursos aí que contribuem não só para a formação do aluno, como também para elevar o nome da Unipampa.